o livro, o Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política, é um livro que a gente escreveu em cima de uma conversa que a gente começou, eu, o Fábio Kersh e a Marjorie Marona, que é o bolsonarismo, ele é uma coisa nova, né? Existiram governos de extrema-direita na história do Brasil, ele não é o primeiro, existiram momentos de repressão política na história do Brasil, esse também não é o primeiro, existiram uma série de processos que não estão ocorrendo pela primeira vez. Ainda assim, o bolsonarismo, o governo Bolsonaro tem características que precisam ser pensadas para entendê-lo e também para combatê-lo, né? Evidentemente, ninguém aqui é bolsonarista, né? Então, assim, mas a ideia de que para combatê-lo é preciso conhecê-lo, eu acho que é um dos pressupostos centrais do livro, né? Então, Jair Bolsonaro é um outsider, também nisso, né? Um outsider da extrema-direita brasileira, também nisso ele não é novo, né? Eu diria que ele é o terceiro outsider que a direita coloca no poder no Brasil nos últimos 70 anos, junto com o Jânio Quadros e o Fernando Collor de Mello, mas existe alguma coisa ali específica, isso está no meu artigo, eu vou falar um pouco sobre isso, também vou mostrar alguns dados aqui, que a princípio, esses outsiders eram, né, a direita brasileira, ela tem pouca legitimidade, né, ainda que também vamos conversar sobre isso, está aumentando, aumenta hoje o número de pessoas que se declaram de direita no Brasil, mas a direita, a princípio, ela tem pouca legitimidade, ela elege outsiders. Esses outsiders, em geral, fazem campanhas pensando muito mais a questão da corrupção, se colocando como fora do sistema político, mas todos os dois, né, Jânio e Collor, tiveram problemas no Congresso, nos partidos, vamos dizer, que estruturam a direita brasileira. E o bolsonarismo também tem esses problemas, mas eu argumentaria que o bolsonarismo é diferente desses dois outros movimentos por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ele é mais importante como movimento do que como forma de governo. Acho que aí talvez esteja o grande perigo do bolsonarismo, que eu acho que a gente vai estar vendo aí até a eleição do ano que vem. O bolsonarismo ele é antes um movimento, ele é um movimento contra o sistema político, contra as instituições políticas, né? Ele é um movimento contra a democracia brasileira da maneira como ela está estruturada desde 1988, então é por isso que ele não respeita o STF, é por isso que ele tensiona com o Congresso Nacional, é por isso que ele não respeita regras mínimas, vamos dizer, daquilo que a gente pode chamar de civilidade política. A gente viu, talvez, começando a retornar ao Brasil no encontro ontem entre Lula e Fernando Henrique Cardoso. Ele não comunga também dessa ideia de civilidade, ele quer atacar os seus opositores. Tudo isso faz parte do bolsonarismo, né? Mas ele é também uma forma de governo, porque tivesse ou não tivesse a intenção, ele acabou eleito, né, em 2018 por um conjunto de fenômenos muito particulares, né, que ocorreram naquele ano. Enquanto forma de governo, o bolsonarista também se comporta de uma forma diferente, né? Ou seja, ele rompe, isso é um dos argumentos do livro aqui, né, e a gente tenta demonstrar isso em diferentes políticas públicas. O bolsonarismo rompe com o padrão das principais políticas públicas no Brasil, especialmente a da educação, a do meio ambiente e dos direitos humanos, em 2019, e acrescenta isso a elas a política de saúde em 2020. Né? O gráfico que eu ia mostrar é um gráfico de uma pergunta que a gente faz, na verdade, uma pergunta de pesquisa de opinião pública feita no Brasil desde os anos 90, né? Que primeiro, em geral, as pesquisas, tanto nós, quanto o CESOP da Unicamp, quanto o LAPOP, que é um projeto da Universidade de Vanderbilt, que faz também pesquisa no Brasil, todos eles perguntam o seguinte, né,
qual regime você considera melhor, né? A gente chama isso de, vamos dizer, a pergunta churchilliana, né? Democracia é o melhor sistema de governo, mas depois a gente pergunta em seguida, haveria algumas situações nas quais você acha que valeria a pena abrir mão da democracia por um regime autoritário, né? A gente faz essa pergunta no nosso INCTDs de 2018, né? O CESOP da Unicamp faz antes disso, e em 2018 apareceu pela primeira vez, então, um número maior de brasileiros que acham que em situações de muita corrupção ou em situações de muita criminalidade, vale a pena abrir mão do regime democrático, né? Então, acho que, na verdade, esse é o ponto de partida para a eleição do Jair Bolsonaro, né? A gente ficou assustadíssimo quando a gente chegou a esse resultado ainda em março, abril de 2018, mas essa eu acho que é a principal questão que está colocada, né? O brasileiro, desde 2018, ele acha que existem situações que justificam romper com o regime democrático. Em segundo lugar, a gente também pergunta confiança nas instituições políticas, né? E, assim, os resultados são, vamos dizer, catastróficos, né? Muito diferentes, inclusive, do que do resto da América do Sul. Não seria o caso de comparar com os Estados Unidos ou outros países, mas sim, em relação à América do Sul, 1,5% dos brasileiros confia muito em partidos políticos, na faixa aí de 8% a 10%, dependendo do ano, confia no Congresso Nacional, e a única instituição que tinha confiança em 2018 era o Supremo Tribunal Federal, e isso vem caindo, né? Então, eu diria, esse é o contexto no qual o bolsonarismo se afirma, né? Ou seja, um contexto de completa desconfiança no sistema político, completa desconfiança nas instituições democráticas. E no que os brasileiros confiam, né? Os brasileiros confiam no Exército e nas igrejas, né? Mais uma vez, né? Isso também explica muito o bolsonarismo, né? Evidentemente, esses são os dois principais pontos de apoio do presidente Jair Bolsonaro, né? Ainda que a relação dele com o Exército seja complicada, a gente pode discutir isso, mas certamente o Exército apoia o Bolsonaro. Aliás, um fato curioso, que quando a gente chegou a esse dado de que a maior parte dos brasileiros apoiaria uma intervenção militar, e a gente soltou esse dado na imprensa em 2018, o Valor Econômico publicou e fez um artigo interessante, e logo em seguida o Alto Comando das Forças Armadas também publicou, com uma menção elogiosa, né? Tá vendo? Nós estamos bem aí, vamos dizer, nessa fita, né? Os brasileiros querem que o Exército intervenha na política, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Assim, nós tivemos uma transição para a democracia que deixou alguns pontos, eu diria, intocados ou mal tratados. O principal deles, evidentemente, foi a ausência de uma justiça de transição no Brasil durante o momento da transição. O Exército recuperou a sua confiança na população, e isso cria uma situação, né, vamos dizer, complexa, para dizer o mínimo, para nós, né? Seria interessante, também tem um outro gráfico que a gente poderia até discutir, eu vou só mencionar os dados. A gente faz a mesma pesquisa na Argentina, e a pesquisa na Argentina dá mais ou menos 25 pontos. O Exército tem 25 pontos a menos de confiança da população ao longo do tempo do que tem no Brasil, e a democracia é mais bem vista do que no Brasil. Então, fica esse primeiro ponto que eu gostaria de discutir aqui, né? Nós tivemos uma transição no qual a gente deixou coisas de lado, né? E, evidentemente, essas coisas estão pesando agora. Em segundo lugar, nós temos o problema de como entender a questão religiosa no Brasil, tradição que nós tivemos. Eu tenho um capítulo sobre isso no Pêndulo da Democracia no Brasil. Eu, a princípio, tento mostrar que a tradição que a gente... a tradição brasileira, no que a gente se formou ao longo do século XX,
é a tradição de uma igreja católica entendida como religião nacional, que não quer se expressar diretamente no sistema político, né? Diferentemente do Chile ou de outros países. Nós nunca tivemos um partido democrata cristão, né? Alguma coisa assim importante, né? Mas os neopentecostais entram nessa seara e entram de maneira muito forte, e ao entrarem, eles, na verdade, conseguem, em primeiro lugar, se expressar politicamente, em segundo lugar, colocar na agenda política uma agenda moral conservadora, quando não trabalhar com essa questão que hoje tem sido discutida por muitos cientistas políticos, que é a ideia de defender uma maioria moral, ou seja, quem tem a maioria política tem também o direito de ter a maioria moral, né? De alguma maneira, esse seria, vamos dizer, o conteúdo do discurso, vamos dizer, neopentecostal, né? Tudo isso para dizer que a gente entra na pandemia numa situação muito ruim, né? Ou seja, o Brasil entra na pandemia com o seu sistema, sem praticamente nenhuma credibilidade no seu sistema político. Também vale a pena, a gente pergunta também nessa pesquisa, confiança nos órgãos de comunicação. Então, 60% dos brasileiros não confiam na Rede Globo, só 6% apareceu agora nessa nossa última versão, confiam na Rede Globo, 40% também não confiam na Rede Record, Eugênio, esse pode ser um dado interessante, mas 20% confiam. Ou seja, apesar de que a desconfiança na Rede Record é menor do que na Rede Globo, a confiança é maior. Em que é que os brasileiros confiam? Redes sociais, né? E aparece para a gente, né? Facebook, Instagram e YouTube e o WhatsApp como os lugares onde as pessoas se informam sobre política. Isso dá uma visão absolutamente distorcida da política. 50% dos brasileiros acham que o coronavírus foi fabricado pelo governo chinês. 20% acreditam que a hidroxicloroquina cura a Covid. 60% acham que os hospitais recebem dinheiro para aumentar o número de mortes pela Covid-19, 20% acreditam que a Terra é plana, né? Quando a gente olha os bolsonaristas, com exceção da questão da Terra é plana, que aí o bolsonarismo não, pelo menos o presidente não fala muito sobre isso, em todas as outras questões, os bolsonaristas aparecem como ainda mais enfáticos nas teorias da conspiração. Então, é superior o número de bolsonaristas que acha que o governo chinês produziu o coronavírus, ou que os hospitais são pagos para declarar mortos, ou, no caso, a hidroxicloroquina chega a 40%. Os bolsonaristas que acreditam que a hidroxicloroquina cura a Covid chega a 40%. No final, é possível dizer sobre o Brasil hoje o seguinte: o governo Bolsonaro vai mal e cai, vamos dizer, o seu apoio na opinião pública. A gente viu isso, está vendo isso, pelo menos no último mês, mas o bolsonarismo como movimento vai bem, né? Eu acho que a gente tem que entender isso, né? Ou seja, aumentou nesses últimos 2 anos o número de pessoas que se declaram de direita, aumentou o número de pessoas, voltou a aumentar o número de pessoas que acreditam que corrupção ou crime justificam a ruptura com a ordem democrática, né? Então, não é à toa que a gente vê essa operação desastrosa no Rio de Janeiro algumas semanas atrás, não é? Isso é parte de uma agenda do bolsonarismo, é parte de uma agenda que hoje tem forte inserção na opinião pública, né? Assim como é forte o número de pessoas que acham que é justificado o fechamento do STF, o fechamento do Congresso Nacional, né? Então, acho que a gente está num momento decisivo da história do Brasil, né? Se a gente for pensar uma república do amanhã, né?
para ter uma república amanhã, né, a gente vai precisar, né, que os brasileiros tenham um pouco mais de comprometimento com a democracia, com a divisão de poderes e com as instituições democráticas. Seria possível uma ruptura na cultura política antes da ruptura institucional propriamente dita? Uma ruptura com as tradições políticas, uma ruptura com os valores da democracia, uma ruptura com a credibilidade nas instituições do Estado Democrático de Direito, que, como movimento, cria o espaço e dá a base, dá legitimidade para, então, uma conformação da ordem política numa ordem também de ruptura democrática, numa ordem de golpe em andamento, por assim dizer. Eu vou qualificar um pouco essa pergunta, lembrando o seguinte: a dinâmica própria das plataformas, das redes sociais nas plataformas, parece que privilegia um tipo de performance na qual só o deslocamento violento, só a afronta, só uma comunicação de ruptura, portanto, chama atenção. Se um agente político, um agente nessas comunicações das chamadas mídias digitais, se pauta por uma constância, por uma coerência, ele é lido como ausência de movimento, como nada aconteceu ali. Logo, o que desperta engajamento, o que desperta participação, o que empolga, é aquilo que choca, que cancela, que lacra, que repele, que agride. E nisso, nessa conduta performática, independentemente de qualquer conteúdo, nessa conduta performática, o bolsonarismo é mestre. Então, nós temos a combinação desse tipo de conduta performática com o declínio, que você mede muito bem, do prestígio e da aceitação das instituições democráticas. É isso que qualifica a minha pergunta, como eu estava dizendo. É possível estarmos caminhando para uma ruptura na cultura política? E aí o abandono da democracia, a ridicularização, o espezinhar da democracia vai ser uma mera consequência natural, não haverá o que fazer, porque ela terá perdido aquilo que lhe dá sustentação. Brasil, se a gente for pensar assim, confiança na democracia, se a gente pensar aqui no nosso Cone Sul, da América do Sul, né? O Brasil sempre foi o país com os menores índices de confiança, né? Bom, nem vamos discutir o Uruguai, que 65% estão muito satisfeitos com a democracia, né? Bom, vamos deixar o Uruguai de fora, mas se a gente fosse comparar o Brasil com a Argentina ou com o Chile, né? Ainda assim o Brasil sempre teve confiança na democracia muito mais baixa do que Argentina e Chile. Interessante que a gente vinha numa trajetória de melhora disso, né? Então, assim, 2010, 42% dos brasileiros estão satisfeitos com a democracia. É o índice mais alto que a gente teve, né? E não por acaso, né? Porque a democracia também, eu acho que eu tenho uma visão pragmática da democracia. A democracia é importante porque as pessoas ou os governos fazem coisas com a democracia, não é? Então, a democracia serviu para estabilizar a moeda, para reduzir a pobreza, né? É por isso que os brasileiros, na verdade, passaram a ter uma visão mais positiva da democracia, né? Até que se a gente chega em 2018, e 1,5%, os brasileiros estão muito satisfeitos com a democracia. E aí, por diferentes motivos, né? Então, né, ou a esquerda, porque a democracia não sustentou o seu governo, a direita, porque ainda não tinha chegado ao governo, né, até aumenta depois, mas provavelmente porque a própria direita achou que a democracia servia para ela chegar ao poder, né?
Então, essa é a primeira coisa. Nós temos um problema clássico, né? E depois nós temos um problema das redes sociais, né? Ou seja, né, assim, a gente pode dizer, só tentando comparar um pouco os Estados Unidos com o Brasil, os Estados Unidos do ano passado com o Brasil, uma das coisas mais importantes que permitiu que o Trump fosse, primeiro, derrotado eleitoralmente, mas, em segundo lugar, não tivesse nenhum sucesso, o desafio dele ao resultado eleitoral, é que uma das redes importantes de televisão, a Fox News, ela migrou para, vamos dizer, o mainstream midiático, né? Então, assim, ela deixou de apoiar o trumpismo e fez o mesmo discurso das outras grandes redes, CNN, New York Times, entre outros, né? Nós, provavelmente, no Brasil, nós não temos esse núcleo midiático democrático. Bom, eu falar isso para você, né, não faz muito sentido, mas claro que você sabe disso. Mas não só nós não temos, como, assim, eu não consigo exatamente enxergar, se o Bolsonaro desafiar o resultado da eleição do ano que vem, o que uma Rede Record, por exemplo, vai fazer, ou como que isso vai se expressar nas redes sociais, né? Então, nós vamos ter outros tipos de problemas. E vale a pena, assim, o Alexandre de Moraes tirou do YouTube vídeos, né, com fake news que tinham 40 milhões de seguidores, né? Não é uma coisa menor, né? Sim, então, nós estamos num momento de muita fragmentação comunicacional, da confiança, dos valores, né? Nesse sentido, eu acho que nós estamos num momento complicado, né? Ainda que o brasileiro olha para o governo Bolsonaro e fala, eu não gosto disso aqui, né? Assim, não tem motivos para gostar, né? Vamos dizer, eleição do ano que vem provavelmente vai ter duas agendas, a pandemia e a economia. Não parece que o Bolsonaro vai ter muito o que mostrar nessas duas agendas. A questão provavelmente o campo não democrático vai ser, um possível campo de ruptura vai ser muito forte no ano que vem no Brasil. Você falou agora, mencionou o fato de que a democracia ela tem que servir para fazer coisas. Quer dizer, é verdade, isso é bastante claro. Entretanto, o que a gente vê com todo esse apoio do governo Bolsonaro, por mais que esteja em queda, é que o Bolsonaro não tem interesse efetivamente em governar. Isso aí não há interesse em governar, em fazer coisas. É um governo que tem o interesse em desgovernar. Quer dizer, eu não estou aqui fazendo uma simples crítica, estou fazendo uma consideração verdadeira. É um governo que a opção dele é, de fato, mobilizar interesses de curto prazo, ou seja, não há um objetivo de governo. É isso que me impressiona, que parcela relevante da população não capture o fato de que o governo Bolsonaro não tem interesse nenhum em governar. Então, se ele quer ser reeleito não para ter o poder para governar e fazer coisas, é para desfazer coisas ou para minar tudo que tem a ver com democracia, direitos humanos, meio ambiente, tudo isso. Então, isso já me surpreende muito, que ele quebra um pouco o roteiro do ciclo político que o Brasil conquistou, nossa bem recente democracia. O outro ponto que eu queria mencionar é que, em vários países do mundo, e nós participamos de uma pesquisa em 43 países, e esse fenômeno do desinteresse pela política ele está bem documentado em vários países, muito bem documentado. Sobretudo os jovens, isso é muito surpreendente, os jovens, é incrível, né? Porque os jovens são aqueles que se mobilizam em determinados momentos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, mais da metade dos jovens, já mencionei aqui em outros encontros, e na média de 43 países, mais da metade prefeririam ser governados por especialistas do que por eleitos. É um negócio absolutamente chocante, né? Mas, nos países maduros, a gente até entende, eu acompanho um pouco mais o que acontece na França,
por razões históricas, mas nos Estados Unidos também, uma boa participação, uma parcela importante da população na França, na Europa e mesmo nos Estados Unidos, ela tem aquela sensação de estar ficando para trás. É diferente daqui, talvez, no Brasil. O desapego à democracia deva ser explicado por outros fatores. Na Europa, certamente, a percepção de estar ficando para trás é a percepção de rebaixamento social e a percepção mais genérica, isso nos Estados Unidos está bem documentado pelas pesquisas, percepção de não ter futuro. Né? Isso é o desapego, isso acaba minando a confiança, né? Na medida em que as pessoas passam a achar que a democracia não funciona. Quer dizer, se ele não tem futuro, a democracia não funciona. Bem, esse descompasso entre essa crise da democracia nos países maduros e nos países emergentes, particularmente o Brasil, me chama a atenção também, não sei se chama a você também. E, finalmente, o último ponto é sobre um tema que eu vi na sua obra aqui, você navega muito, sobre a ideia de antipolítica. Antipolítica é um tema fascinante. Com as pesquisas mais recentes, a gente vê essa rejeição ao Bolsonaro espetacular, muito significativa, o que me sugere que ele não tem a menor chance de ganhar no segundo turno, pode até ir para o segundo turno, porque o incumbente sempre tem força, tem grana para gastar no último ano, vai ter um espaço fiscal aí relevante no ano que vem, por conta de razões técnicas do teto de gastos, que vai aumentar a 120 bilhões. Eu acho que esse sentimento de antipolítica talvez não continue crescendo, pelo contrário, eu acho que ele pode continuar se reduzindo um pouco, na medida em que parcelas veem agora assim, o valor da democracia, o valor de um período de estabilidade, que foi particularmente o período Cardoso e Lula, né, que foi 16 anos de república, na verdade, talvez os únicos. Então, eu queria saber se você intui que talvez haja um espaço para redução desse sentimento antipolítica aqui no Brasil. Concordo plenamente. O Bolsonaro não tem como objetivo governar, né? Ele tem como objetivo desfazer algumas políticas para agradar a sua base social, né? Então, e a gente vê isso e assim de uma maneira muito peculiar, né? Porque assim uma das coisas que mais me surpreendeu, assim, eu vendo partes aí da CPI durante a semana, é que eles não fazem questão de ir lá se defender, né? Assim, eles fazem uma série de coisas, de cara hidroxicloroquina, brigaram com a China, né? Mas na CPI não, né? Porque dá a impressão de um governo que tem uma agenda oculta, né? Ou seja, vamos fazer a nossa agenda, mas a gente não entra no debate político sobre a nossa agenda. Isso é muito curioso, né? Tem impressão, por exemplo, que durante o impeachment do Trump, né, o primeiro, né, um ano antes da eleição, os republicanos iam lá defender a agenda, né? Então, assim, você tem uma coisa no bolsonarismo que parece meio peculiar e que é um pouco diferente, né? Eu escrevi essa questão da antipolítica, né, que é uma literatura que está começando, né? Tem um livro muito interessante de uma italiana que trabalha nos Estados Unidos, a Nadia Urbinati. Ela escreveu um livro chamado Me, the People, né? Eu, o povo, né? E ali ela tem uma boa definição dessa questão de antipolítica, né? E a definição é basicamente o seguinte: o bolsonarismo encaixa muito nisso, né? Ele ataca tudo o que vamos dizer, parte de uma concepção de política. Ao atacar, ele supostamente não estaria fazendo política, ele estaria representando uma outra parte, que tem a ver com uma certa discussão sobre populismo, que o sistema político tomou para si a ideia do povo, ele é uma usurpação da ideia de povo, soberania, democracia. Você precisa destruí-lo para recuperar essa ideia, né? Assim, também o Rosan Vallon, nesse livro do ano passado dele sobre populismo, né, o século do populismo, também fala isso, né? Assim, eles querem uma outra política. Qual que é a outra política?
imediata, né? Então, todas as questões que têm a ver um pouco com o que o Eugênio falou, redes sociais, o que você quer? Você não quer uma construção política de médio prazo, você quer opiniões imediatas, né? Você quer polarização em relação ao modo de vida, né? E você quer romper com os cânones do sistema político, né? É isso que seria para eles a política, né? Então, assim, e aí o que é essa polarização? E esse é um dos pontos altos do bolsonarismo, né? Assim, o sistema político defende os direitos humanos, não permite combater a criminalidade, o sistema político é um lugar de privilégios. É um pouco isso que o Bolsonaro tentou falar ontem ao reagir ao encontro entre Lula e Fernando Henrique, né? Esse Fernando Henrique é um cara de pau, porque se ele já falou mal do Lula, como é que agora ele fala bem? Esse Lula é um cara de pau, né? Ou seja, então a ideia é o quê? A polarização é uma característica permanente do sistema político. Como esses dois que brigaram tanto, vêm agora, eles vão lá e falam que eles são a favor da democracia, né? Então, eu acho que o que está colocado é um pouco isso. A pergunta é como o brasileiro vai ver essa questão, né? E essa é uma pergunta difícil de responder, porque a política, vamos dizer, o sistema político, a política foi muito solapada, não só pelo bolsonarismo, mas também pela Operação Lava Jato, pela maneira como o Congresso Nacional atua, pela maneira como eles discutem decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal não é a favor de direitos, é pela reabilitação do sistema político tradicional, né? Então, eles têm elementos para colocar uma concepção de política em cima da mesa, né? Não é a nossa, mas essa é uma concepção de política, que eles vão tentar colocar como concepção de antipolítica. Mas eu concordo com você, o bolsonarismo, uma parte da população brasileira que votou no Jair Bolsonaro, porque supostamente era contra o sistema político, achava que o sistema político era corrupto, isso e aquilo, tem uma parte reavaliando, né? E essa parte que está reavaliando, para ela é positivo ver coisas como, por exemplo, o Lula conversando com pessoas de diferentes campos políticos, encontrando com Fernando Henrique Cardoso, né? Mas você vê que a coisa é complicada ainda. O Aécio Neves, por exemplo, hoje reagiu fortemente ao encontro, né? Motivos conhecidos e esperados, mas assim, você não consegue criar o mesmo campo político do período 94-2014, né? Então, esse campo político ele tem muitos pontos de tensão ou de fragmentação, né? Muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta sobre os dados da pesquisa, sobretudo os dados que você destaca lá no artigo do UOL, que me assustou. Eu acho que todo leitor, né, que viu aqueles dados ficou assustado. Eu queria pedir uma reflexão sua sobre aquelas perguntas que vocês fizeram sobre a teoria da conspiração, sobre dois aspectos delas. Primeiro, que a adesão àquelas teorias deu alto demais, né? A maior parte delas ali deu acima de 50%, é bastante assustador. E a segunda coisa que chama a atenção é que ela variou pouco, com exceção da cloroquina, variou bem pouco com respeito ao voto, né, nas eleições de 2018, como essas campanhas aí explorando essas teorias da conspiração estavam muito atreladas ao bolsonarismo, era de se esperar que desse uma variação mais significativa. Se a gente colocar a margem de erro aí, essa variação ficou muito discreta, quase está desaparecendo. E a minha pergunta para você é uma reflexão sobre esse fenômeno político aí das teorias da conspiração. Eu queria só trazer um elemento, né? O Sinski, que é um cara que tem pesquisado bastante sobre teoria da conspiração, tem um artigo fazendo o resgate histórico de como as ciências sociais têm olhado para a conspiração. Ele chama a atenção que toda vez que a gente tem um boom de uso político de teorias da conspiração, todo mundo acha que é sem precedente.
Então, nos anos 70, que teve um boom, foi assim, nos anos 20, foi assim, e que talvez não seja, quando a gente compara as coisas, a penetração de formas de pensar conspirativas na população, ela é bem grande. Eu queria uma reflexão sua. Isso é um fenômeno que está na sociedade, o que a gente está vendo agora, a exploração política disso. Essa é a primeira pergunta. E segundo, isso varia? Você acha que isso está variando mesmo de esquerda e direita? A tua pergunta lá da Terra Plana me chamou essa atenção, né? Ela não variou, e não tem variado também na França, nos Estados Unidos. A crença na Terra plana é alta, nesses níveis, né? Nos Estados Unidos está 16, na França 9, no levantamento de vocês deu 20, e deu bem diferente do Datafolha, que tinha dado 7, 2 anos atrás. Enfim, a minha pergunta é essa: se você acha que o que está caracterizando esse tempo é uma exploração política de um fenômeno que é mais difuso, socialmente difuso, que está sendo explorado por alguns campos políticos, e se ele varia mesmo entre esquerda e direita. Né? Eu estou lembrando aqui uma pesquisa do Gallup que saiu um mês atrás, mostrando que os democratas superestimam o risco de Covid, que os republicanos, que têm essas campanhas, eles acertam mais nos impactos da Covid que os democratas, que foram muito tomados por uma política de reativa ao Trump, e que terminam acertando mais os riscos. Essa é a minha pergunta. Primeiro, assim, realmente as questões conspirativas foram aparecendo ao longo do tempo. Eu lembro que em maio do ano passado, Belo Horizonte ficou realmente com quase todo o comércio fechado. Aí, quando reabriu, em maio do ano passado, eu fui ao cabeleireiro, né, aqui do lado de casa. Na hora que eu cheguei lá, eu sentei e o cabeleireiro falou para mim: você sabe, né? Estão pagando os hospitais para falar que tem mais mortos sobre Covid. Eu levei um susto. Nunca tinha ouvido falar nisso. E nem achei que isso era possível. Mas aí falei, bom, o que será que está acontecendo? É isso, assim, eu sou vizinho do Calil e ele corta o cabelo do Calil. Aí falei, bom, tem alguma coisa aqui. Não sei exatamente avaliar. Assim, a gente agora está fazendo, a gente tem uma parceria com a Argentina e vamos perguntar terra plana na Argentina, já estamos perguntando, né, estamos com a pesquisa em campo no mês de maio, mas para tentar ver se existe um padrão, qual que é o padrão. Em 2019, a Ciência Hoje saiu com uma capa, né? A Terra é redonda. Eu lembro que logo depois encontrei com o Ildeu, o professor Ildeu, e falei, mas Ildeu, por quê? Ele falou, olha, chegamos à conclusão que isso não está dado, temos que discutir, né? Agora, a maior parte das questões colocadas na pesquisa que a gente perguntou sobre conspiração são questões que o bolsonarismo ele bate muito o pé nelas, né? Especialmente nas redes sociais, China, hospitais, hidroxicloroquina, né? Agora, é interessante, né? Assim, quase tudo que a gente pergunta quando a gente faz o corte esquerda-direita, a gente faz uma tabela de 1 a 10, que a gente pede às pessoas para se posicionarem entre esquerda e direita, né? 1, 2 e 3 é direita ou extrema-direita, 8, 9, 10 é esquerda, extrema-esquerda, e 5 é o centro, né? E quando a gente olha mesmo ruptura autoritária, também não varia, não, né? Assim, mesmo quando eu coloco ruptura autoritária versus participação em orçamento participativo, conselhos, todas essas coisas, eu olho e dá mais ou menos a mesma coisa, né? E eu fiz o ano passado 2019, antes da pandemia, eu fiz diversos grupos focais, né, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, e, por exemplo, visão sobre democracia não varia entre esquerda e direita no Brasil. Confiança no sistema político não varia entre esquerda e direita no Brasil, né? Lembrando aqui o professor meu, Fábio Vanderlei Reis, que
quando a gente discutia Survey lá nos anos 90, ele dizia o seguinte: o que estrutura as diferenças no Brasil? Ele falava, é a complexidade cognitiva. Quando você vai para a população de baixo nível de escolaridade, não interessa muito se o cara é de esquerda, de direita, ele vai achar mais ou menos a mesma coisa. Essa poderia ser uma hipótese, não sei porque a gente não testou, mas poderia ser uma hipótese, né? Eu acho que só com muito trabalho, assim, não tem uma resposta para você, Pablo, acho que muito trabalho qualitativo para entender essa questão melhor, né? Não dá para entender, mas claro que é preocupante esse nível, né, de pessoas que aceitam teorias conspirativas. Eu fiquei preocupado ali que deu índices muito, muito altos, né, e não variou. Eu estava esperando, né, que variasse bastante, assim, essas crenças de Covid. E aí é um pouco tentar entender se o que está acontecendo é que essa propaganda bolsonarista vazou para o resto da sociedade, ou seja, o canal de difusão foram a máquina de propaganda, as redes de WhatsApp, do bolsonarismo, e isso terminou contaminando a outra sociedade, ou não, o bolsonarismo só está explorando politicamente uma coisa que está mais difusa, né? Um dos grandes problemas do Brasil é que você não tem nenhum meio de comunicação forte com credibilidade, né? Eu acho que isso... Eu já usei isso como hipótese sobre por que fake news prevaleceram na eleição de 2018. Bom, o cara recebe fake news pelo grupo da família, pelo grupo dos amigos, pelo grupo da igreja, e depois vem os partidos que ele confia, 1% confia e fala que aquilo é errado. Por que ele vai acreditar no desmentido da propaganda eleitoral gratuita? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Tanto quando a gente se pergunta sobre fake news, uma das coisas que aparece mais, você acha que você recebe fake news? Sim. Por onde? TV. TV aparece, né? E quem está falando que a TV o tempo todo está falando fake news? Bolsonaro, né? Então, assim, você tem um nível de fragmentação das estruturas de confiança que eu acho que permite que isso se expresse dessa maneira. Eu também estava muito curiosa aí para conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa, que acho que, como o Pablo falou, os resultados foram bem impactantes, assim, né, para quem acompanha um pouco disso. Na verdade, eu queria continuar um pouco a discussão que o Pablo levantou e que o próprio Leonardo levantou na resposta dele, que é sobre essa interação aí entre a percepção da democracia, né, a percepção da realidade de forma geral, mas da democracia de forma mais específica, e esse novo ecossistema comunicacional. Porque eu acho que tem alguns elementos que podem ser interpretados de diferentes formas, né? Então, lá no pêndulo da democracia, Leonardo, você vai levantar um ponto que eu acho que é bastante importante, que é a questão de como o movimento de 2013, de alguma forma, faz com que uma determinada parte da direita que estava escondida, envergonhada, ou, enfim, se expressando em círculos mais privados ou mais restritos, volta ou passa a se expressar de forma mais ampla e mais pública, né? E eu acho que a partir disso, desse fenômeno, junto com as mudanças tecnológicas do sistema de comunicação, isso faz com que surja todo um novo ecossistema comunicacional que vai gerar esse ambiente com amplas e diversas escolhas de fontes de informação que a gente tem hoje. E aí, quando você fala, que você comentou hoje, né, de que sobre o uso de mídias sociais e como esse uso ele pode distorcer a realidade, eu fico me perguntando se se trata de uma distorção, no sentido de que, claro que em determinada medida há sim uma distorção da realidade, estamos falando de pessoas que acreditam que a Terra é plana, portanto, não há dúvida sobre isso, mas me parece também que a gente tem um nível de fragmentação do consumo informativo que não causa apenas uma distorção, mas causa também uma dissociação entre o tipo de informação que está sendo consumida por diferentes partes da sociedade. Em uma das pesquisas recentes que eu fiz no ano passado, entre o tipo de consumo informativo
de pessoas pró e contra o governo Bolsonaro, a coincidência de fontes de informação entre os dois era em torno de 20%. Ou seja, 80% das fontes de informação que eram citadas por esses dois grupos eram completamente diferentes, 20% era coincidente. Então, assim, tem uma diferença muito grande no tipo de informação que está sendo consumida. Então, quando a gente, pelo menos as pesquisas que eu já li, eu inclusive quero fazer uma pesquisa dessa no Brasil, não de entender a fonte de informação que as pessoas usam, mas de entender o tipo de conteúdo que as pessoas consomem, porque, assim, se informar por mídia social pode significar várias coisas, né? Pode significar se informar pelo grupo da família no WhatsApp, mas pode significar se informar pela página de Facebook da Folha de São Paulo. Então, tem uma diversidade muito grande dentro do que se coloca como mídias sociais nas pesquisas. E aí eu fiquei pensando, quando você fala que não tem diferença entre a forma como as pessoas confiam em, ou tem muito pouca diferença, na forma como as pessoas confiam em instituições, confiam nos meios de comunicação, ou veem a democracia como melhor forma de governo, entre direita e esquerda não tem tanta diferença. Se a gente pega o tipo de informação que se consome, a posição política tem sido um dos pontos de maior diferenciação para você entender, né, como é que essas pessoas estão se informando. Então, para mim, isso é um fenômeno muito curioso, assim, de entender como é que pessoas que se colocam politicamente de forma tão distintas, consomem informações tão distintas, no final das contas, têm opiniões político-institucionais tão próximas. Então, enfim, sua fala foi muito provocativa e queria te ouvir um pouco sobre isso. Uma das coisas que a gente está mais percebendo nessas pesquisas de opinião pública que a gente está fazendo é como que o brasileiro não tem coerência, né, em relação ao conjunto, né? Então, por exemplo, quando a gente pergunta uma pergunta, se você é mais a favor do Estado do mercado nas questões da gestão da economia, as pessoas são mais a favor do mercado. Mas quando a gente pergunta se eles são a favor da privatização, eles falam que são contra. Então, você vê assim, não tem o que o nível de coerência, até o Fabiano Santos está escrevendo um artigo que a gente deve publicar no UOL essa semana, que vai ser exatamente sobre isso, né? Como que, na verdade, não tem coerência na concepção que o brasileiro tem sobre as principais questões do país hoje, né? E, assim, algumas questões, às vezes, são empíricas. Vacinação, né? Assim, a gente perguntou sobre isso ano passado e deu quase meio a meio se ia se vacinar ou não. Isso mudou, né? Mas mudou porque, provavelmente, é isso que eu chamo da dimensão pragmática da democracia, né? Que o David Runciman fala tanto, né? Porque o cara vê que alguém que ele conhece vacinou e essa pessoa não pegou. Se ela pegou, ela não ficou numa situação grave. Então, ela começa a mudar de posição, porque ali tem uma coisa pragmática que ele enxerga e é capaz de fazer diferença na formação da opinião dele. Mas nas questões assim mais, vamos dizer, ideológicas, a gente não vê tanto. Aí, por exemplo, o ano passado, quando a gente fez uma pesquisa, quando o Congresso aprovou o auxílio emergencial, e aí melhorou. Aliás, tem melhorado um pouco, né? Tanto a confiança no Congresso quanto a confiança em partidos, mas ainda é muito, muito baixa, né? Também vinha, né, de um ponto que era quase zero, especialmente confiança em partido. Então, isso tem melhorado, mas tem melhorado em cima de algumas questões muito pontuais do Congresso Nacional. Nesse último ano, o que piorou? Confiança no STF. Por quê? Porque o bolsonarismo está atacando, mas também por algumas das questões que estão aparecendo, de privilégios no Poder Judiciário, né? Então, eu sustentaria isso, né? O brasileiro não tem uma concepção coerente dos principais elementos da conjuntura, né? Então, ele continua fortemente antissistema político, né? E ele tem muitos motivos para ser fortemente antissistema político, mas ele é um pouco mais a favor de políticas públicas, né? Tem o SUS, tem a vacinação é relativamente exitosa no país, especialmente comparado aqui, se a gente comparar com a Argentina, Colômbia, só o Chile
vacina um pouco melhor do que a gente, né? Então, assim, eu não acho que tem uma visão muito coerente, né? Mas nessa questão da conspiração, a gente vai precisar estudar mais. Assim, a primeira vez que a gente fez, e a gente fez um pouco assim, sem ter a menor ideia, vou confessar aqui, do que ia dar, mas aí realmente o que apareceu assustou a gente bastante. Como funciona a usina dessas informações? Como é que isso tudo é processado? Existe uma centralização, uma coordenação? Porque o volume de coisas é muito impressionante. Tem uma carga, um carregamento muito grande de, entre aspas, conteúdo que abastece essas redes, quando a gente pensa nas redes do WhatsApp. De onde vem isso, a ponto de conformar isso que a Nina descreveu? Um público está lendo uma coisa, outro público está lendo outra, a gente olha os grafos, eles quase não se misturam. Então, eu queria só deixar essa pergunta, porque pode ser que em outra situação isso apareça aí para a gente pensar. Pegar dois pontos da sua fala. Primeiro, uma coisa que eu acho interessantíssima, né, quando você classifica que o bolsonarismo na verdade, antes de tudo, um movimento político, muito mais do que uma forma de governo. Faz muito sentido. E outra questão que eu quero discutir também é a questão do pragmatismo da democracia. Então, vamos primeiro à questão do movimento político. Esse movimento me parece que ele existe no Brasil desde sempre. O Otávio mencionou o malufismo, mas antes do malufismo, a UDN, o integralismo, enfim. A gente sempre teve no Brasil uma extrema-direita mobilizada de algum modo e disposta a virar a mesa, né? Há muito tempo. Talvez ela tenha ficado órfã com o ocaso do malufismo, sobretudo a partir do fiasco do Celso Pitta, dos problemas todos do malufismo. O PSDB, de alguma forma, tentou ocupar esse espaço com algumas pautas dessa direita. O Alckmin fez esforço nessa direção em 2006, o Serra também, mas não conseguiram, porque, na verdade, eles não são assim, não é a cara deles, né? Mas 2013 talvez não seja o malufismo, não seja essa direita mais radical, seja uma coisa muito maior que ao longo que se manteve, que se mobilizou por questões, por cobranças em relação à efetividade das políticas públicas, em relação a todos os escândalos do tempo do PT, e chegou em 2018 como o antipetismo. Mas esse malufismo, esse bolsonarismo como movimento, ele está contido, ele não contém esse todo. Ele é bem menor do que isso, pelo menos eu quero crer. De tal modo que aí eu entro numa outra questão. Esses movimentos mais amplos, tal, eles dependem muito do que o nosso professor, né, na ciência política, o Robert Dawn, chamou de responsividade. Né? Então, ele cresceu porque não houve responsividade do governo, mas tão pouco tem havido responsividade do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um fiasco. É um fiasco do ponto de vista das políticas públicas, é um fiasco do ponto de vista da Covid, é um fiasco do ponto de vista da economia, é um fiasco do ponto de vista da ética, é um fiasco, enfim, é um fiasco. Parece que ele consegue, de alguma forma, manter mobilizado o seu grupo, mas manteria mobilizada aquela força que chegou a 2018, chamada antipetismo? Eu creio que não. Eu creio que em 2022 a força se chamará antibolsonarismo. Né? O que não significa que esse grupo enorme, né, chamado antibolsonarismo, não seja capaz de causar um estrago danado, porque ele é mobilizado e ele controla algumas instituições muito importantes e perigosas. Né? Polícias militares, por exemplo, e um dado da semana que eu acho extraordinariamente perigoso foi o fato da ação contra o Ricardo Salles não passar pela comunicação ao Procurador-Geral da República, porque há uma suspeita de que o Procurador-Geral da República talvez avisasse
o ministro e o bolsonarismo da ação. Enfim, é um movimento forte, mas ele está contido, ele não contém, e à medida que não há responsividade, essa dimensão pragmática da democracia, ou pragmática da política, ela vai se perdendo, né? E, portanto, nós podemos chegar em 2022 em que, pese os dados da tua pesquisa, que são extraordinariamente preocupantes, eles se amenizem um pouco. Talvez os dados da eleição de 2020, né, onde o bolsonarismo amargou derrotas terríveis em todo o Brasil, em todas as cidades, nas capitais sobretudo, né, e talvez o maior símbolo disso seja o fato de Carlos Bolsonaro ter tido 105 mil votos em 2016 e ter tido 75 mil votos apenas em 2020.